Oi galera, tudo bom? Continuando nossas videoaulas, terminando as matrizes, agora veremos as determinantes. Tão simples quanto, beleza? Então vamos lá, sem perder tempo. O que é um determinante de uma matriz? Sempre assim que falo, tá? Determinante de uma matriz. Eu vou dar uma matriz e peço para vocês calcularem o determinante dessa matriz. Matriz, só para relembrar, a gente pode colocar ela dentro de colchetes ou dentro de parênteses, né? Então, se vocês verem uma tabela de números dentro de colchetes ou parênteses, eu tenho uma matriz. Se for dentro de barras, como esse exemplo aqui embaixo, aí teremos uma determinante. Tá? Uma determinante é um valor numérico, tá? Então, calcular o determinante de uma matriz é calcular o valor numérico dessa matriz, ok? Então, vamos lá. Primeiro caso, nem sei porque eu pus, ridículo, determinante 1 por 1. Determinante 1 por 1 de uma matriz, uma linha, uma coluna, A igual a 2, ou simplesmente matriz unitária, tá? Quando eu só tenho uma linha e uma coluna, no exemplo aqui A igual a 2, o determinante de A é igual ao A entre barras, que é simplesmente igual ao número dessa matriz. Então, o determinante de uma matriz 1 por 1 é simplesmente o número que está dentro dela, tá? Não precisava nem falar disso, né? Mas tá no livro, vamos falar, né? Beleza. Segundo caso, determinante 2 por 2. A gente só vai ver até determinante 3 por 3, tá? Então vamos lá. Como eu calculo a determinante dessa matriz aqui? Uma matriz, a primeira linha AB, a segunda linha CD. Eu quero o determinante dela. Primeira coisa é reescrever. A maiúsculo é simplesmente uma matriz. Det A, eu tenho a determinante de A. Reescrevo ela entre barras, tá? Aí eu multiplico os termos através das diagonais, principal e secundária. A principal é a que desce, mesma coisa da matriz, tá? Então o primeiro termo vai ser A vezes D, tá lá em cima, ó. Primeiro termo da determinante, A vezes D, menos o produto da diagonal secundária. A diagonal secundária é a que sobe, C vezes B, ou B vezes C, né? Colocando na ordem. Então, o determinante de uma matriz 2 por 2 é igual a diferença entre o produto da diagonal principal pelo produto da diagonal secundária, A vezes B menos C vezes B, ou B vezes C, né? Colocando na ordem alfabética. Beleza? Coloquei um exemplinho ali bem tranquilo. Eu tenho a matriz 1, 2, 3, 4, tá? Como eu calculo o determinante dela? 1 vezes 4 menos 3 vezes 2. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 2, 6. 4 menos 6, menos 2. Cuidado com os sinais, hein? Se tiver algum menos ali no meio, não se esqueçam dos parênteses. Vocês vão utilizar o menos do número e o menos da propriedade, tá? Então tomem muito cuidado. Vamos ver agora determinantes 3 por 3. Já vou explicar dando exemplo, beleza? Para a gente calcular determinantes 3 por 3, tem uma regra muito útil. Eu vou colocar aqui já. Uma coisa muito importante, galera. A gente só pode calcular determinante de matriz quadrada. Guardem bem isso, tá? Só podemos calcular determinantes de matrizes quadradas. O que é matriz quadrada mesmo? Quando o número de linhas é igual ao número de colunas. 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, tá? Acima de 3 por 3, 4 por 4, eu estava lendo ali no livro que vocês devem ver só no terceiro ano, tá? Então vamos lá. Determinantes 3 por 3.
Como tudo na matemática, devemos tomar muito cuidado com os sinais, tá? Então eu já vou dar o exemplo. É conhecida como a regra de Sarrus, ou Sarri, não sei. Eu acho que eu aprendi Sarrus. Não vai tirar sarros se eu estiver falando errado, beleza? Então vamos lá. Eu já vou exemplificar aqui. Eu quero calcular esse determinante aqui. Da matriz A é igual entre barras, né? 1 menos 2, 0, menos 1, 3, 2, menos 4, 5 e 1. Como eu realizo o cálculo desse determinante? Lembrando que lá no 2 por 2 era fácil, né? Multiplica descendo, subtrai da multiplicação subindo. Aqui eu tenho um pouquinho, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é fácil também. O que a gente vai fazer? A gente vai reescrever as duas primeiras colunas aqui do lado de fora da matriz. Então a primeira coluna é 1, menos 1, menos 4. Beleza? E a segunda coluna é menos 2, 3 e 5. Tá? Agora, galera, o que eu vou fazer? Vou traçar 3 diagonais descendo. Aqui, aqui e aqui. Beleza? Eu vou multiplicar os termos dessas diagonais. Descendo, eu mantenho o sinal. Tá? Vou representar aqui pelo mais. Não quer dizer que vai ser positivo. Por exemplo, aqui se tiver só um número negativo, ele ia continuar negativo. Tá? Então vamos lá. 1 vezes 3 vezes 1. Vou escrever aqui. Faz de cabeça mesmo, tá? 1 vezes 3 vezes 1, 3. Mantém o sinal, né? Qual é o próximo termo? Menos 2 vezes mais 2. Tá? Menos 4. Menos 4 vezes menos 4, mais 16. Como eu estou mantendo o sinal, mais 16. Beleza? Por último, sempre que tem um zero, né? 0 vezes menos 1 vezes 5, 0. Vamos escrever aqui só para ficar registrado. Beleza? Agora a gente soma. Mesma coisa. Primeira diagonal, segunda diagonal, terceira diagonal. Só que agora, subindo, a gente vai inverter o sinal. Se der negativo, a gente vai colocar positivo ali na nossa conta. Se der negativo, a gente coloca positivo. Então aqui nossa primeira multiplicação tem um zero aqui, zero, né? Então, vamos colocar só para deixar indicado. Segunda multiplicação, 5 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 2, 10, 10 vezes 1, 10. Só que como eu estou subindo, eu subtraio, menos 10. Beleza? Último, 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Como eu estou subindo, eu inverto. Então, menos 2. Então, determinante dessa matriz vai ser 3 mais 16, 19. Menos 10, menos 2, menos 12. Determinante de A igual a 7. Beleza? Tranquilo, né? Vou falar rapidinho só sobre as propriedades das determinantes e a gente encerra, beleza? Semana que vem, quinta-feira, eu vou dar o trabalho, a atividade final do bimestre, tá? Aí na terça eu faço uns exercícios de revisão, beleza? Para fixar bem a matéria. Então vamos lá. Propriedades dos determinantes. A primeira eu já falei.
Só pode calcular determinante de matriz quadrada. Deixa eu ver aqui no meu guia. Propriedades. Só existem determinantes de matrizes quadradas, não vou nem colocar, tá? Se a gente inverter a segunda propriedade nos determinantes, a gente fala, quando a gente falar filas, primeira fila, segunda fila, terceira fila, a gente está falando da linha, tá? Ou de uma coluna. Quando eu falo assim, duas filas, eu estou falando de duas linhas, tá? Três filas, eu estou falando de três linhas, tá? Nunca três filas, eu por exemplo, estou falando de duas linhas e uma coluna, tá? Fila ou é a linha ou é a coluna, tá? Que mais? Vamos ver aqui. A gente usa a barra, já falei. Se a gente trocar o exemplo que eu dei, né? Vou colocar aqui o exemplo que eu dei. 1 menos 1, 4. 1 menos 1, menos 4. Menos 2, 3, 5. 0, 2 e 1. A gente viu que deu 7, né? Muito bem. Se eu trocar duas filas de posição, galera, o que vai acontecer? Por exemplo, vou trocar a primeira fila com a segunda fila. Essa daqui vai para cima, trocando duas filas. Vou trocar aqui. Então essa do meio vai para cima. Menos 1, 3, 2. 1 menos 2, 0. Menos 4, 5 e 1. A última eu não mexi. O que vai acontecer? Eu inverto o sinal do determinante, tá? Depois vocês façam essa conta, vocês vão ver que vai dar menos 7. Ou se eu inverter duas filas, considerando que as filas são colunas, tá? Sempre vai acontecer isso. Se eu tiver uma fila, se uma fila for só de zeros, seu determinante será 0. Será igual a 0, tá? Por exemplo, 0, 0, 0, 5, 2, 8, 1, 3, 9. Parece número de telefone, né? O determinante disso daqui vai ser igual a 0, aonde quer que esteja essa fila. Na primeira linha, na segunda linha, na terceira linha, na primeira coluna, na segunda, na terceira. Se tiver uma fila só de zeros, o seu determinante será igual a 0, tá? Vamos apagar aqui. Você se duas filas forem
iguais ou proporcionais. Isso ajuda muito, tá? Economiza muito tempo você identificar essas propriedades. Você não precisa ficar perdendo tempo fazendo conta. Seu determinante será zero também. Vamos ver. Por exemplo, 1, 2, 1, 2. Zero. Tá? 1 vezes 2, 2. Menos 1 vezes 2, menos 2. Zero. Ou um exemplo aqui, 3 por 3. 1, 2, 3. 5, 9, 7. 10, 20, 30. Também vai ser zero. Ué, mas por que, professor? Não estou vendo duas filas igual. Mas eu falei que elas podem, se as filas forem iguais ou proporcionais. Olha aqui a primeira coluna, 1, 2, 3. A terceira coluna é 10, 20, 30. Então eu multipliquei por 10 aqui, por 10 aqui, por 10 aqui. Então a terceira linha é igual a 10 vezes, a terceira coluna é igual a 10 vezes a primeira coluna. Ou seja, elas são proporcionais. Então, seu determinante também é zero, tá? Se a gente multiplicar uma fila por uma constante, um número, o seu determinante também será multiplicado por essa constante. Se multiplicarmos, letra D, uma fila por uma constante, seu determinante também será multiplicado por essa constante. Vamos ver. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. A gente viu que esse determinante aqui, 1 vezes 4, 4. 3 vezes 2, 6. 4 menos 6, menos 2. Beleza? Vamos multiplicar por 2. Aqui. Por exemplo, a segunda linha. 1, 2, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8. Quanto que vai dar isso? 8 menos 12 menos 4. Então, se eu multipliquei por 2 uma fila, por exemplo, a de baixo aqui passou de 6 para 8, o determinante também multipliquei por 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Só isso de importante, tá, galera? Não vou estender muito mais para não ficar muito comprida a aula, tá? Então é isso, beleza? Semana que vem, na terça, a gente faz uma revisão. Hoje é dia 23, né? Então a terça cai no... Quer dizer, a quinta é dia 30, né? No dia 30 eu vou postar a atividade. Dia 28, que é terça, eu faço uma revisão. 28 de abril de 2020. Combinado? Valeu, galera. Tchau.